Olá, olá pessoal, amigos do canal do Jesus Redivivo no YouTube, um excelente dia para todos vocês, uma excelente sexta-feira, como diz o povo todo aí, sextou, né? Nós gravamos o vídeo antecipadamente, precisamos ficar esperto aí para estar atento para saber que dia que o vídeo vai ao ar, não é? Mas desejando para vocês desde já um início aí, último dia de trabalho na semana, um início de fim de semana aí feliz para todos, com muita saúde e alegria. Gente, continuamos com o nosso trabalho, uma dose de luz com Emmanuel, essas mensagens diárias, com um conteúdo assim, para nós é de tanto valor, não é, do Espírito Emmanuel, esse benfeitor da família espírita brasileira, evangelizador do Brasil, né, que através das mãos amorosas de Chico Xavier nos legou tanto material de reflexão e de ajuda para a nossa vida. Né. Emmanuel, gente, nessa mensagem, que é a introdução do livro Assuntos de Vida e da Morte, ele nos responde a pergunta a respeito do dia exato da morte de cada um, né, uma curiosidade que todas as pessoas têm. E nós ficamos realmente refletindo, porque para Deus, sim, existe tempo certo para viver e tempo certo para voltar, não é? Para Deus, sim, sempre com organização, com critério, com beleza, com objetivos, sempre do lado bom, não é? O lado que não é bom é quando a gente assume nas nossas próprias mãos certas atitudes que conturbam esse processo, complicam esse processo. Vocês lembram que ontem nós citamos algumas situações que Emmanuel fala, não é, de atitudes das pessoas, não é, e destacando que não podem ser tratados da mesma forma indivíduos que agem de um determinado jeito, por sua conta e risco, e indivíduos que agem procurando atender a lei divina que todos nós estamos subordinados. Não dá para Deus tratar todos da mesma forma. A pessoa vai encontrar o resultado das suas próprias atitudes, né, gente? Então, ele continua falando de atitudes das pessoas que são prejudiciais e que impactam diretamente essa questão da data do nosso retorno ao mundo dos espíritos. Então ele fala, o que dizer da pessoa que não se conforma com as circunstâncias da própria existência? Vejam só, gente, todos nós somos colocados em determinadas circunstâncias. É aquilo que os espíritas chamam de ambiente reencarnatório. Não é? Nós estamos num ambiente reencarnatório. E tem pessoas que passam do berço ao túmulo se queixando da própria situação, não aceitando a vida e que Deus a colocou. E isso, gente, muitas vezes o tempo passa, a gente não percebe, e a pessoa chega ao final, limiar do túmulo, aí, como dizem os espíritos, né? Com essa indignação, não aceitando o que Deus nos proporcionou, que às vezes podia ser alguma coisa humilde, menor, não é? Dentro da situação que cada um precisa e necessita na pauta da reencarnação, mas o indivíduo prefere se queixar, não é? E a existência passa muito rápido. Não é? Então, de tanto a pessoa se queixar, Deus fala, bom, já que não está bom, né? Vamos retornar. E a pessoa não quer voltar, quer ficar na Terra. Daquele que não aceita a provação que o envolve em doenças consideradas contagiosas. Né? Muitas vezes, quando nos vemos vítimas da doença, a gente é realmente difícil, ninguém diz que é fácil. Né? Todo mundo quer ter saúde, quer viver, mas às vezes eu relembro sempre aquela história do paralítico, né? Depois de curado, vai para a aldeia, você vai falar de Jesus, não, agora eu vou viver tudo que eu não pude viver até agora. Né? Nós, às vezes, queremos nos livrar do problema, não é para a gente mudar a nossa conduta, a nossa atitude, é para a gente poder aproveitar o que a gente não aproveitou, né? Ou viver uma vida bem assim, sem critério, porque ela é curta, nós precisamos, entendeu? Então, precisa ver em que estado mental nós estamos. Essa história do Covid, as pessoas falavam que ia nascer uma humanidade nova, que as pessoas iam ter uma outra conduta, alguns certamente que foram impactados diretamente pela doença, certamente devem ter isso, porque viram como as coisas são frágeis, né? Como o laço que nos une à Terra é frágil. Mas a grande maioria das pessoas está esperando a coisa passar para poder voltar a viver a vida que sempre viveu. Daquele outro que prefere a morte para não conviver com os parentes enfermos, junto dos quais foi chamado a viver, né? Tem pessoa que às vezes não suporta a aprovação do outro, vê a dificuldade do outro, e muitas vezes vai tomar um rumo ruim por conta disso, né? Do homem ou da mulher que se encharcam de alcoólicos, esquecendo o compromisso que assumiram, e daquele outro que prepara ciladas contra irmãos indefesos nos caminhos da vida, novamente, gente. Então vocês vejam, o que Emmanuel está falando para nós?
A lei existe, como diz lá o juiz nos jogos de futebol. A regra é clara, a regra existe. Mas a atitude de quem está vivendo a existência, ela vai impactar diretamente na regra. Né? Então, a forma com que nós conduzimos a vida, dentro dos excessos de toda ordem, podem e vão definir a antecipação dessa nossa volta ao mundo dos espíritos, ou a forma com que a gente volta. Né? Então, paciência, tranquilidade, gratidão, serenidade, isso nunca é demais, entendendo que há tempo para tudo na Terra. Bom, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tenham um excelente dia, amanhã a gente encerra a lição. Abraço para vocês.